Olá, pessoal. Mais uma vez nós estamos aqui com a nossa matéria de microbiologia, voltada aí para o curso de estética da turma do sábado, aqui da unidade de Campina Grande. Eu sou a professora Aparecida Santos e estarei aqui com vocês falando sobre essa parte microscópica, como nós vemos aí falando já desse metabolismo, tá? Vamos lá. A microbiologia. A microbiologia é a ciência que estuda os micro-organismos, ou seja, os seres vivos de dimensões microscópicas pequenas, que existem como células únicas ou grupos de células. Então, são seres pequenos que estão no meio ambiente, né, que nós não podemos visualizar, como eu vinha já falando, e geralmente, né, esses micro-organismos tão pequenos, eles podem aí ser meios, né, de desenvolvimento de processos de doenças, de patologias, elas podem ser tardias, elas podem ser também agudas. Então, geralmente as pessoas que podem se infectar com esses micro-organismos, ou elas desenvolvem já uma patologia na fase primária, ou elas vêm exatamente responder com a patologia lá na frente, depois de dias, depois de meses e assim sucessivamente, tá? Então, essa microbiologia, ou o seu nome, né, ele tem origem lá do grego, né? A maioria das descobertas da ciência vem da antiguidade, vem lá da Grécia, então isso aí é bem interessante a gente também visualizar, onde os vocábulos, né, gregos, que falam exatamente de micros, com K, né, vem falando exatamente de pequenos, então são pequenos, né, e bios, né, de biologia, vem trazendo exatamente da vida, né, e logos, vem trazendo exatamente da ciência. Então, essa definição do nome, né, de microbiologia, refere exatamente a pequeno, vida e ciência, tá? O objetivo desse estudo da microbiologia são as bactérias, os fungos, os protozoários e os vírus. A microbiologia se interessa pelo estudo da morfologia, fisiologia, metabolismo, genética e caracterização na identificação desses micro-organismos, além das relações com os outros seres vivos, nos quais provocam efeitos benéficos, indiferentes ou prejudiciais. Ou seja, pessoal, alguns desses micro-organismos tão pequenos, nem sempre eles são nocivos, né? Nem sempre eles vão trazer deficiência, né? Problemas aos seres humanos, mas também eles podem ajudar, certo? Então também é importante, por isso que é importante nós conhecermos exatamente essa morfologia, esse metabolismo, a identificação de cada um deles, para que nós possamos exatamente também usá-los como algo benéfico em favor do homem, tá? A microbiologia, quanto ao estudo dos diferentes tipos de micro-organismos, a mesma se divide em bacteriologia, virologia, micologia e parasitologia. A bacteriologia, a gente vai ver exatamente espécies de bactérias, né? Já a virologia, nós iremos exatamente visualizar os vírus, né? A morfologia, o que eles causam, quais os efeitos que os mesmos podem desencadear no organismo humano. Já a micologia, nós iremos ver exatamente os fungos, né? Os micro-organismos relacionados aos fungos e as suas patologias. As parasitoses, né? A gente pode ver aí que nós temos os eumintos e protozoários. Iremos identificar também como cada um se contamina, né? O que é um euminto, como ele vem aí infectar o organismo humano, quais processos de disseminação de doença, a incidência também na relação da parasitologia, como ela vem se agravando, né? Principalmente as questões da falta de saneamento básico também, isso é um grande ponto para sua disseminação, tá? Então, são pontos bem específicos de cada um desses micro-organismos. Sua história, né, vem a possibilitar a existência de entidades vivas invisíveis a olho nu. Então, nós hoje nos deparamos com um ambiente onde nós não estamos vendo algo, né, de maneira macroscópica, né, de maneira palpável. Nós estamos aí buscando algo que nós não conseguimos visualizar. E para isso nós necessitamos exatamente de estudos, de análise, de meios específicos para crescimento desses determinados patógenos, né, ou não, tá? Então aí é tudo sobre análise, né? Tudo sobre estudos, tudo sobre histórias, né? Então, elas podem causar doenças ou não, né? E irão exatamente ajudar ou não o ser humano, tá?
Em 1665, a primeira pessoa a relatar a observação de micróbios com o microscópio foi o inglês Robert Hooke. Então, essa história vem lá de 1665, né? Ele visualizou exatamente esse desenvolvimento, né, microbiano e deixou relatado sua morfologia para que nós, hoje, no século XX, possamos exatamente analisar cada ponto dos mesmos. A microbiologia como ciência começa a ter um verdadeiro avanço a partir de meados do século XIX, né? Onde Louis Pasteur, químico francês, e Robert Koch, médico alemão, criaram base para a microbiologia como ciência. Então, nós os primeiros microscópios da época, né, foram feitos exatamente de lentes polidas. Esses aqui são microscópios, né, que nós exatamente temos objetivos, né, nós temos os objetivos bilocular, certo? E, exatamente, nós temos também, pessoal, bem interessante, porque as bactérias, elas precisam de temperaturas, né, onde elas possam se desenvolver meios específicos para o seu crescimento, tá? Então, é bem interessante a gente analisar